Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, a paz do Senhor para você. Aqui é o professor e pastor Luiz Roldan. Eu estou aqui para mais uma live, mais um dia para podermos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, trazendo um estudo, um esclarecimento, sempre deixando bem claro que a gente não está aqui para falar de uma forma bem completa, porque o tempo não nos permite. A ideia é trazer uma reflexão sobre um assunto, a ideia é trazer uma luz, seja você o mais conhecedor da teologia ou você com pouco contato com a mesma, mas estamos aqui para falar um pouquinho disso. Eu estava aqui, se você vê o meu cabelo mais bagunçado, não ligue não. Estamos na quarentena, muito salão fechado, e eu só corto com uma cabeleireira chamada Márcia, e até onde eu sei o salão dela está fechado. Mas isso não é o importante não é o meu cabelo, e sim o assunto que vamos falar aqui nessa noite. Nós vamos falar sobre dons ministeriais e vamos destacar 5 deles. Nós vamos ter aí 13 a 14 dons ministeriais. Por que 13 a 14, Luiz? Porque alguns vão entender que tem o dom de misericórdia e socorro, são um só dom, e outros vão entender que são 2 dons. Então nós temos 13 a 14 dons espirituais ou ministeriais, desculpe. E é muito interessante falar sobre esse tema. Por quê? Porque é um tema que nós vemos às vezes pouco falado, pelo menos eu tenho essa sensação. Quando eu olho e vejo que existe diversos livros sobre dons espirituais, e eu não estou fazendo uma crítica a existir diversos livros sobre esse tema, muito pelo contrário, isso é muito bom, que existam muitos mesmos, mas quando nós olhamos em contrapartida, parece que a gente encontra muito menos livros falando de dons ministeriais, principalmente voltados só para esse tema. Então eu senti o desejo de fazer aqui essa live. Eu vou estar usando o 10º capítulo do meu livro, O Espírito Santo e a Igreja Batizada nele. É um capítulo que eu falo só de dons ministeriais. E tem um capítulo que eu falo só dos espirituais, mas eu vou falar usando de ministeriais. Mas eu queria deixar aqui para você algumas dicas sobre o tema. Esse livro aqui é pouco falado, mas é fantástico. A Igreja dos Apóstolos. Ele fala sobre um conceito e forma das lideranças na igreja primitiva. É um livro que faz um apanhado histórico e exegético sobre liderança de igreja no modo da igreja primitiva. Esse livro foi uma indicação de um professor, Rossi, foi meu professor na graduação em teologia, e ele me indicou esse livro, e ele falou muito rápido sobre o livro, e eu me interessei, e foi uma grata surpresa, porque ele é melhor do que eu imaginava. Um outro livro muito interessante, Dons Ministeriais, do Fábio Henrique Tavares de Oliveira, editora Reflexão, um livro falando só de dons ministeriais. Um outro que fala sobre dons de um modo geral, mas é muito interessante, sobre a cessação dos carismatas. O que é isso? Os dons cessaram, não cessaram? Então aqui ele faz uma defesa de como os dons não cessaram. E nós vamos citar algumas coisas desses livros aqui. Eu peguei um aqui que muita gente vai pensar, o Luiz é louco. O que esse livro tem a ver com os dons espirituais? História Eclesiástica, Eusébio de Cesareia. Ele fala sobre algumas questões, alguns relatos de milagres, mas ele fala uma coisa muito interessante que daqui a pouquinho eu vou falar, e você vai entender porque eu peguei esse livro. E aqui também tem Comentário Beacon, volume 9, que vai de Gálatas a Filemão. E aqui a gente tem Efésios, que é sobre o que a gente vai falar hoje. E nós temos Comentário Beacon, volume 8,
que vai de Romanos a até a segunda carta aos Coríntios. Então vamos lá, meus amigos, vamos falar sobre o tema. Quando nós falamos sobre dons ministeriais, nós temos 5. Dois são dons de liderança, que são dons de pessoas que receberam esses dons de Deus para liderar a igreja. Então nós vamos ter algumas situações aqui. Eu queria ver com vocês aqui algumas partes do meu livro. Quero deixar aqui já uma coisa muito bem clara, que é o seguinte: dons ministeriais não são talentos naturais. Eles podem até contribuir ou estarem entrelaçados aos talentos naturais. Por exemplo, uma pessoa que ela tem uma facilidade de falar com as outras e falar em público, e ela receber dons ligados à pregação, com certeza isso vai casar de uma forma muito boa. Isso é inegável. Mas dons ministeriais não são talentos naturais. O que acontece é que os dons ministeriais são dons de serviços e acabam sendo utilizados constantemente. Os dons espirituais são diferentes. Por quê? Porque os dons espirituais, para entrarem em ação, o dom está ali, mas ele precisa do poder de Deus que venha a ser derramado sobre aquela pessoa naquele momento. Então quem tem o dom de curar não cura a hora que quer. Precisa do poder de Deus entrando em ação, em ligação com o dom recebido. Quem tem dom de profetizar não profetiza a hora que quer. É necessário que Deus lhe dê a mensagem a ser profetizada. Agora, o dom ministerial é diferente. O dom está ali e o poder de Deus está sempre ali. Como assim? Por exemplo, se você me chamar para pregar amanhã, a esse horário, eu vou pregar, meu irmão. Ah, você está sendo soberbo. Não, eu estou falando uma questão do dom. Agora, se você me chamar para profetizar amanhã, esse horário, vai ficar meio estreito a situação. Por quê? Será que Deus quer que eu profetize alguém? Será que Deus quer que seja eu a profetizar a esta pessoa? Será que Deus quer falar com esta pessoa neste horário, amanhã? Você está entendendo? São situações diferentes. Então você vai chegar ao seguinte: o pastor é pastor o tempo inteiro. Ele pode naquele momento estar jogando futebol dele, estar no cinema com a esposa, ele pode estar fazendo uma outra coisa, mas ele não deixou de ser pastor. Se você ligar para ele for um pastor de verdade pedindo socorro, ele vai te socorrer, ele vai te aconselhar. Então são questões diferentes. Nós vamos chegar numa situação aqui muito interessante, que Paulo disse em 1 Coríntios 12, que há uma variedade de ministérios, sendo o termo ministério um sinônimo de serviço, mostrando assim que, apesar de todo cristão ser chamado para executar um serviço dentro do corpo de Cristo, alguns deles receberam dons para serviços específicos, os quais lhes serão melhor desenvolvidos devido à capacitação dada por Deus para a tarefa em questão. Uma outra coisa muito interessante dentro dos dons ministeriais, o dom ele tem que vir antes do cargo. O cargo não faz o dom. Às vezes nós vemos situações, ouvimos falar e a gente debate com alguns colegas sobre situações de parecer que algumas pessoas têm um entendimento assim: deu o cargo a fulano e ele vai desenvolver aquela situação. Por exemplo,
separe fulano ao pastorado e ele vai ser pastor. Não. O dom que vem primeiro. O cargo deve ser um reconhecimento da igreja local que aquela pessoa recebeu o dom, no caso de pastor, como a gente está usando aqui no exemplo. O Carlos Alberto de Araújo, no livro Igreja dos Apóstolos, ele fala muito bem sobre isso, de como a igreja primitiva, primeiro ele via se você tinha o dom, se você ia exercer bem. Olha o que Paulo fala em 1 Timóteo: tem que ser experimentado. O obreiro precisa ser experimentado, manejar bem a palavra. Então a pessoa tinha que mostrar que tinha esse dom, desenvolver bem as suas atividades. Caso está sendo testado para pastor, tinha que desenvolver bem as atividades pastorais, para depois ele, indo bem nisso, sendo constatado essa situação nele e a igreja reconhecendo sobre ele, ele receberia o cargo de pastor. A gente não pode inverter as coisas. Uma questão muito interessante, Oliveira, ele fala sobre os dons ministeriais o seguinte: a capacitação do Espírito Santo no crente também impulsiona a demonstrar o seu amor às pessoas por meio do serviço cristão, praticando em favor do próximo. Então o dom, todo dom, mas aqui a gente vai falar só do ministerial, ele é para servir o próximo, é para favorecer o próximo, para poder ajudar o próximo. Quando a gente vai ver uma situação muito interessante sobre os dons, é que os dons são derramados sobre o ser humano por graça. Aqui eu coloquei um comentário dizendo assim: recebemos os dons não por nossa capacidade, mas pela graça de Deus. Oliveira comenta: cada membro do corpo recebeu pelo menos um dom. E aí ele coloca algumas referências. Mas nenhum cristão recebeu todos os dons ministeriais. Esses dons não são distribuídos com base nos méritos pessoais, mas pela graça de Deus. Então nós vamos ver essa questão, tanto que em Romanos 12:6 fala o seguinte: tendo recebido diferentes dons segundo a graça que nos é dada. Graça, favor imerecido. O dom é um favor imerecido de Deus para o ser humano. E a gente acaba vendo pessoas ficando soberbas por causa deste ou daquele dom. Favor imerecido. Então nós recebemos os dons por graça para sermos graciosos para com as demais pessoas. Uma questão muito interessante sobre os dons ministeriais é que, como qualquer dom, ele não pode ser comprado por simonia. O que é simonia? Simonia é você pagar para receber um dom, um bem espiritual. Esse nome vem de Simão, o mago, que ofereceu dinheiro a Pedro para poder ter o poder de colocar a mão nas pessoas e elas receberem o revestimento de poder. Então, os dons, sejam espirituais ou ministeriais, não podem vir por simonia. Não podem vir por outro motivo senão dados por Deus. E os cargos eclesiásticos são reconhecimento do dom dado. Isso não pode ser invertido. Então a gente vai vendo o seguinte: muitos perguntam, será que o filho do pastor, ele tem a chamada de Deus para ser pastor? Talvez sim, talvez não. Conheço filho de pastor que tem, conheço uns que não. Então a gente vai ver umas situações, não estamos mais no sacerdócio araônico, a linhagem de Arão que passava de um para outro. Isso não existe mais na nova aliança. E nem podemos, vamos ungir, separar, consagrar, chame como quiser, o fulano porque ele dá um dízimo alto, porque ele ajuda muito na igreja financeiramente. Não, isso é simonia, isso é errado.
Agora nós vamos ver aqui algo muito interessante. O valor desses dons que nós encontramos lá em Efésios 4:11. Quais são esses dons? Os dons são, a Bíblia diz o seguinte: e ele deu, ele quem? Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, quem dá o dom é Jesus, foi ele que separou, ele deu essas pessoas à igreja. Mas vamos perceber algo muito interessante aqui. Esses dons são para aperfeiçoamento dos cristãos. Aqueles que foram postos por Deus numa liderança eclesiástica, capacitados por esses dons para aperfeiçoar os cristãos a fim de que sejam úteis para o serviço dentro do corpo de Cristo. A gente vai ler a Bíblia daqui a pouco. Para que todos cheguem à unidade da fé, sendo feitos semelhantes a Cristo, e que amadureçam espiritualmente, e que não sejam levados por distorções do Evangelho, mas que sigam a verdade da palavra de Deus, crescendo e amadurecendo espiritualmente, para que o corpo de Cristo seja unido e bem ajustado, e que cada um faça a sua parte, para que o corpo cresça em amor, para que não vivamos como os ímpios, com a mente em trevas e longe de Deus, estando cheios de impurezas, mas que venhamos a aprender de Cristo, não mais vivendo como o antigo homem, mas com a mente renovada, a qual é típica do novo homem. Esse trecho aqui do meu livro, eu vou falando sobre cada versículo de Efésios 4, do 11 ao 24. Perceba algo muito interessante nesse texto. Vou pegar aqui minha Bíblia. Eu vou ler a Bíblia aqui com você. Depois a gente volta aqui para comentários. Quando a gente abre nesse texto, esse texto tem uma linguagem muito usada na Bíblia, sobre edificação, sobre uma linguagem de engenharia civil, vamos assim chamar. Olha o que diz esse texto. Efésios 4:11. Aquele que desceu... Desculpa, eu estava lendo 10. O 11 diz assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para seu desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Edificação. Você vai pegar alguns textos na Bíblia sobre Mateus 16:18, 1 Coríntios 3, 11 e 16, Efésios 2, 20 e 21 e 1 Pedro 2, do 4 ao 7. Nós vamos ver uma situação que é o seguinte: você tem Jesus, você tem Paulo e você tem Pedro, os três usando linguagem de edificação de um edifício. Perceba algo muito interessante. O fundamento é Cristo. Ele é a pedra fundamental. Ele é a pedra angular ou pedra de esquina, tanto faz. Todo edifício naquela época, ele estava sobre uma pedra angular, a pedra fundamental, e dali crescia-se todo. O mesmo que lançava a pedra fundamental construía as paredes. Atente para o seguinte: Cristo é o fundamento, mas também é o edificador. Quando nós vamos ver essa situação, nós estamos vendo o seguinte: sobre Cristo, sobre a pedra fundamental, são colocadas outras pedras, que no caso são os cristãos.
Só que assim como numa construção, quando você acaba de colocar, por exemplo, vou trazer para a linguagem de hoje, para o que a gente conhece mais como hoje, você coloca um tijolo sobre o outro, e você tem que colocar a massa ali, o cimento, a massa que você fez, para um tijolo ficar unificado no outro, ficar junto. Só que você sabe que aquele muro, aquela parede que você acabou de fazer, ela não está firme até que a massa seque. Quando a massa secar, ela está firme. Naquela época, quando você colocava uma pedra sobre a outra, você colocava grandes pedras, ou seja, pedras compridas, apoiando, escorando aquela parede que você tinha acabado de fazer. Quando nós vemos isso, é a mesma linguagem que está sendo usada no livro Eu Explico Melhor, estou resumindo aqui para você, que está sendo usada em Efésios 4, do 11 em diante. Que essas pessoas que receberam esses 5 dons, elas são essas pedras compridas que já estão firmes, e elas apoiam essa parede que está sendo edificada. Então, essas pessoas que foram dadas por Jesus para essas funções, que receberam dons para essas funções, ela tem a função de sustentar, de fortalecer aqueles que acabaram de chegar ali e que ainda não estão firmes como ainda precisa estar. Quem são esses? Todos os cristãos, todos, porque ainda não chegamos na estatura de varão perfeito, a imagem de Deus. Então todos nós precisamos desses líderes corretos, tá, gente? Então todos nós precisamos. E eu quero falar aqui sobre esses 5 dons. O apóstolo, o dom de apóstolo existe ou não existe na nossa atualidade? Para um olhar eu vou dizer que não, para o outro olhar eu vou dizer que sim. Permita-me explicar. Não existiam somente 12 apóstolos. Você vai ver que Paulo você pode contar ele como 13º, mas você vai ver Barnabé, você vai ver Epafrodito, Andrônico, Júnias, Tiago, irmão de Jesus. Passamos de 12. O apóstolo no termo restrito nós não temos mais. Esse dom de apóstolo, no sentido restrito do termo, aqueles que andaram com Jesus, ou tiveram uma revelação pessoal dele, tiveram autoridade para ensinar o seu evangelho e recebendo as doutrinas de Cristo e as ratificando como doutrinas do evangelho, e até mesmo escrevendo livros do cânon bíblico, esses não existem mais. Acabou ali. Foram aqueles 12 ou 13 aí, colocando Paulo no meio. Agora, quando nós vamos falar do termo extensivo, o dom de apóstolo no seu termo extensivo, que é o apóstolo missionário, esse existe. Primeiro que se você tirar totalmente o dom de apóstolo da atualidade, você vai ter que tirar os outros 4, porque senão você está fazendo um assassinato à hermenêutica. Então você vai pegar dentro do mesmo versículo, vai dizer, não, esse aqui não existe mais, mas os outros existem. Não dá. O que vai acontecer? O que é o apóstolo no termo extensivo é o apóstolo missionário? Como eram os apóstolos missionários na igreja primitiva? Era aquele sujeito que ele ia para uma localidade, ele começava a pregar o evangelho ali, formava uma igreja local, e aí ele ia desenvolvendo aquele povo dentro do evangelho. Ele via quem poderia ter dons ministeriais. Então ele via assim, fulano, acho que fulano tem dom de pastor. Então ele chamava aquele fulano num canto, ele treinava aquele sujeito,
e colocava ele para fazer as funções pastorais sob a sua supervisão, fazer algumas coisas. E aí, quando ele entendesse que esse sujeito estava sabendo as doutrinas básicas da fé cristã, sabendo repassá-las, que desenvolvia bem as suas atividades probatórias e tinha uma boa conduta, ele apresentava à igreja, diz: estou apresentando o irmão fulano ao ministério pastoral. E a igreja ia avaliar: ele tem uma boa conduta na igreja e na sociedade? Ele sabe e sabe repassar as doutrinas bíblicas? Ele foi bem nas suas atividades aqui na igreja? Ele tem compromisso? Então tudo bem. E aí aquele sujeito ficava como pastor daquela igreja. O apóstolo, missionário, apóstolo, em termo extensivo, ele saía dali, ia para outra localidade fazer a mesma coisa, tá? Então, como a gente tem alguns sujeitos que o cara dirige uma igreja só e nunca sai de lá, não prepara ninguém para substituir ele, para ele ir para outro lugar, ele fala: eu sou apóstolo. Da onde? Com que base bíblica histórica? Que exemplo da igreja primitiva esse sujeito está seguindo? Aí o outro põe um chapéu lá engraçado e fala que é apóstolo. Então a gente pega um bate com os apóstolos da igreja primitiva. Então, você conhecer alguém que tem esse dom hoje, que faça tudo isso uma vida tão dura, porque acaba sendo dura, você cada hora está num lugar, é difícil. Eu já escutei uma história de um senhor que ele recebeu esse dom, a família abraçou e ele vai fazendo isso de cidade em cidade. Existe, mas é difícil. Você vai ter o seguinte: aqui eu coloco uma questão muito interessante sobre Júnias. Juliana Cavalcante, ela tá aí no meu Facebook, não sei se ela vai ver o vídeo. Ela foi minha professora na graduação. E quando eu fui escrever esse livro, eu me deparei com um artigo dela, que não foi ela que me enviou, mas que falava sobre a questão do nome Júnias, onde naquela época existia a ocorrência de cerca de 250 nomes Júnias, todas as ocorrências para mulheres, então é um nome feminino. A história da igreja atesta, eles só começaram a querer jogar Júnia como homem no século XIII. E aqui a Juliana Cavalcante, no seu estudo na revista de pós-graduação de História da UFCG, ela cita algo muito interessante, que era comum aqueles apóstolos missionários que iam por aí pregando e que eram casados, as suas esposas irem com ele e desenvolver o ministério junto com ele. Dentro dessa situação, quando a gente vai estudar sobre a questão de Júnia e Andrônico, que são contados entre os apóstolos por Paulo lá em Romanos 16, nós temos uma indicação de Júnia como apóstola missionária. E por que eu peguei esse livro e falei-te algo muito interessante? Me perdoe não dizer a página, porque eu não lembro, eu fiz o erro de não marcar. Mas aqui, Eusébio de Cesareia diz que Júnia era reconhecida pela igreja primitiva como apóstola. Não sou eu que estou dizendo. Existem estudos nas catacumbas de Roma, no século II, que quando o povo cultuava nas catacumbas, e quem estava com a palavra para ensinar, tinha um símbolo mais ou menos assim. Eles estavam com a mão mais ou menos assim, e eles estavam ensinando. Quem estava pregando ou ensinando estava com a mão mais ou menos nesta posição. E aí você tem desenhos de mulheres nessa posição. O dom de apóstolo John Ruthven, no seu livro sobre a cessação dos carismatas, ele traz uma informação muito interessante, que é que na reforma os reformadores começaram a falar que esse dom não existia mais, com muito medo
de alguém se apropriar do termo, tipo alguns aí fazem hoje, e agirem como o Papa agia. O que o Papa fazia? Ele acrescentava nas suas bulas papais dogmas que dizia a ele que os cristãos tinham que seguir. Então ele não tinha só a Bíblia como regra de fé e prática. Então ele tinha a questão do seu pensamento religioso, teológico ali, e ele acrescentava aquilo para a igreja. Então os reformadores teriam muito medo de reconhecer o dom de apóstolo como existente ainda em sua época, e alguém acabar fazendo a mesma coisa que o Papa fazia. Então eles combateram muito esse dom como um dom que continua para a igreja. Isso é uma informação de John Ruthven. Agora eu quero falar sobre o dom de profeta. O dom de profeta aqui não é o dom de profecia, tá? O dom de profecia é você entregar uma mensagem direta a um grupo ou alguém que venha exortar ou consolar ou edificar. Exortar, consolar e edificar. E que acaba sendo uma mensagem sobre algo que está em oculto na vida dessa pessoa, ou algo que ainda vai acontecer. Quando você vai falar sobre o dom de profeta, quando nós vamos estudar ele, os profetas do Novo Testamento, eles eram pregadores, mas de forma mais exortativa, de despertamento da igreja, de encorajamento a viver as doutrinas do Evangelho. Então o apóstolo, eles passavam as doutrinas, os apóstolos nos termos mais restritos, passavam as doutrinas recebidas de Jesus. Os apóstolos nos termos extensivos passavam as doutrinas que os apóstolos nos termos restritos receberam de Jesus. O profeta, ele ratificava a mensagem dos apóstolos. Era mais ou menos assim: você já não conhece? Então faça, então viva. Era uma mensagem de exortação, despertamento e encorajamento na fé. E eventualmente eles eram usados até em dom de profecia, o dom espiritual de profecia. A gente tem o exemplo de Ágabo em Atos. Já o dom de evangelista era aquele sujeito, por exemplo, como Filipe, que ele ia pelo caminho, ele recebia de Deus um dom de evangelista. Interessante que a gente vê, eu vi um pôster recente, acho que essa semana no Facebook, falando sobre essa situação. A maioria daqueles que tem o nome de evangelista, o nome não, né? O cargo de evangelista, eles não evangelizam ninguém, gente, porque eles só pregam na igreja tem crente, é um ou outro não crente que foi visitar lá. Eles rodam como pregadores itinerantes na igreja, nada contra, mas falta uma questão. O evangelista é para evangelizar o não crente, e a maioria dos não crentes não estão dentro dos templos visitando o templo, eles estão lá de fora. Então nós vamos pegar essa situação. O evangelista, ele recebe um dom de evangelizador, o nome já diz, e ele tem que ir aos perdidos, os que ainda não creram, ou até mesmo aos desviados. Mas ele tem que ir lá fora. Ele precisa ir para outro continente? Não, ele pode, se essa for a chamada dele, se ele tiver condições de ir, de se manter lá, ou ser mantido por alguém, ótimo, glória a Deus e aleluia. Mas se ele não tem isso, ele pode ser um evangelista no seu bairro, na sua cidade, na onde ele estuda. Então, esse é o dom de evangelista. É aquela pessoa que agrega no corpo de Cristo, como trazendo um crescimento numérico, levando essas pessoas ao Evangelho e direcionando elas a uma igreja local para que elas venham a ser cuidadas pelo aquele que tem um ministério fixo, que é o pastor. O pastor, ele tem um ministério de cuidar, de orientar, de ensinar, de pregar, de desenvolver aquelas pessoas ali
numa maturidade cristã. O interessante é que, quando nós vamos ver Efésios 4:11, nós temos: e ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Não tem outros antes do mestre. E muitos exegetas vão entender que esse E coloca como uma ligação como um só dom. Que o dom de pastor está ligado ao dom de mestre. E que todo pastor, ele tem que ter o dom de mestre. Ele tem que ser um mestre na palavra de Deus. Não que o mestre tenha que ser pastor. Porque nós vamos pegar 1 Coríntios 12, lá no finalzinho do capítulo, o mestre é citado de uma forma separada do pastor. Aliás, o pastor nem é citado lá. É só citado mestre. Mas aqui, pastores, mestres. É como se esse e mestres fosse um hífen. Pastores, mestres. Então, nem todo mestre precisa pastorear, mas todo pastor, ele tem que ser mestre no ensino e na pregação. Então nós vamos chegar numa situação do mestre. Quem é o mestre? Tão esquecido, desvalorizado muitas das vezes nas igrejas. Esse dom que foi engolido pelo dom de pastor, na prática sim, em muitos locais, porque você vai ter o pastor mestre, mas você vai ter pessoas que são só mestres. E às vezes não recebe o espaço e vamos dizer assim, o reconhecimento que deveria receber. Quem é o mestre? O mestre é uma pessoa que recebeu um dom que ele tem uma facilidade muito grande de absorver o conhecimento, entender esse conhecimento, sistematizar esse conhecimento e passar para os demais de uma maneira fácil e compreensível. E até a gente pega aquele negócio, às vezes o cara, fulano é mestre, peraí, ele fala de uma maneira fácil e compreensível, ou ele é só alguém que tem muito conhecimento? Existe esse detalhe, é uma certa distinção. Então nós vamos pegar o seguinte, é aquela pessoa que às vezes consegue, você vai pegar aí pessoas que são mestres, ele consegue entender, pegar um assunto, ler, ouvir, ele começa a organizar aquele assunto na sua cabeça, sistematiza, consegue escrever textos, livros, artigos e passa isso para os demais de uma maneira entendível. Porque o mestre ensina, se ele não consegue passar de uma maneira entendível, o povo não entende, automaticamente o povo não entendeu nada, e se o povo não aprendeu nada, então ele não ensinou nada, então ele não é mestre. É um raciocínio lógico. Você vai pegar, você tem um dom muito parecido que é o dom de ensino, que é muito semelhante, mas é numa escala um pouco menor do que o dom de mestre. Porque o mestre é o professor dos professores. Agora, o que tem o dom de ensino, ele não tem tanta facilidade assim como o mestre, mas não pode ser também visto como desvalorizado. Não podemos desvalorizar quem tem o dom de ensino, mas quem tem o dom de mestre tem um dom de ensino um pouco mais elevado do que aquele que tem o dom ministerial chamado dom de ensino. Então esses são os 5 ministérios aí descritos em Efésios 4:11, toda a sua importância. Os dons continuam, fazer um pensamento rápido aqui. Os dons, todo lugar que fala de dom, fala que são para edificação da igreja. A igreja é colocada como um prédio que está em construção, ainda não chegou no tamanho, no formato que quer, tanto que é noiva, ainda não é esposa. Só ler Apocalipse. Então você vai chegar nessa situação. 1 Pedro 2 fala que chegando continuamente com pedras vivas. Chegando quem? Os cristãos que vão se convertendo. Aquelas pessoas que vão virando cristão, né? Vão se convertendo. Então continuamente vai chegando pedras vivas para estar nesse edifício que é a igreja. O que acontece? Baseado nisso, a igreja continua? Sim.
Os dons são para a edificação da igreja? Sim. Então, se os dons são para a edificação da igreja e a igreja continua, os dons continuam. Todos eles. Distribuídos pelo Espírito Santo como lhe apraz. Para que haja serviço de uma forma múltipla, variada, dentro do corpo de Cristo, para contribuição da obra missiológica, que é o ganho dos não crentes e a edificação dos já crentes. Então, os dons continuam, graças ao bom Deus, até a sua volta, até a volta de Jesus. Os dons estão aí. E eu falei um pouquinho sobre esses. Espero que você tenha gostado. Eu tenho um outro vídeo no meu canal sobre os dons que atuam na pregação. E fica aqui, a minha ideia é falar sobre todos os dons, mas fica esses 5 aí hoje. Então, dá um curtir, pessoal. Compartilha, tá bom? Se inscreve lá no meu canal. Todas as lives que eu estou fazendo, eu estou colocando lá no meu canal. Porque vai chegar um momento que eu não vou conseguir fazer live todo dia. Então, eu vou estar divulgando esses vídeos depois aqui no Facebook também, lá do link do canal do YouTube para cá, e vou estar colocando aí, vou estar fazendo sempre aí uma live, mas vai chegar um momento que eu não vou conseguir fazer todo dia. Então se inscreve no meu canal, tá bom? Compartilha com os amigos, divulga aí. Espero que você tenha gostado e que tenha sido edificante para a sua vida. Um forte abraço, fica com Deus.